Tudo bem, galera? Gente, vamos começar mais uma aula e hoje vamos falar sobre verbo. De novo, tia. Só que esse verbo aqui é diferente, porque agora estamos trabalhando com análise sintática. Então, para você entender, nós começamos a falar sobre frase, oração e período. Dentro de oração, a gente separou o sujeito do predicado. Dentro do sujeito, nós vimos núcleo. Dentro do sujeito, a gente classificou esse sujeito, nós já vimos as 5 classificações. E agora chegou o momento da gente analisar o verbo. E depois, tia, nós vamos dar sequência ao predicado. Então, esse verbo, esse estudo de verbo é importante agora, para lá na frente você poder separar e classificar o predicado. Gente, são 2 verbos super importantes. Primeiro é o verbo significativo e depois o verbo de ligação. Ainda nessa aula, faremos exercícios para a gente praticar. Combinado? E aí? Tá preparado? Então, vamos lá, vamos começar. Gente, eu preciso que você vá pausando o vídeo, vá anotando. Faça o que eu sempre peço para fazer. Combinado? E agora mais do que nunca. Então, como eu falei para vocês, vou começar com o verbo de ligação. Ou, vou começar com o verbo significativo, tá? Então, vamos lá. Gente, sobre o verbo significativo, é importante você saber só pelo nome. Significativo. Ele possui o seu significado. Eu coloquei que os verbos significativos expressam uma informação e têm, portanto, um sentido próprio. Galera, os verbos significativos, eles podem indicar uma ação realizada pelo sujeito ou pode ser um fenômeno natural. Tudo bem até agora? Então, os verbos significativos possuem um significado e o sujeito vai exercer alguma ação. Olha os exemplos. Os alunos do 7º ano estudam muito. Os alunos do 7º ano praticam essa ação, a ação de estudar. Por isso que a gente chama de verbo significativo. Choveu muito em Brasília. Chover é um fenômeno natural. E ele próprio já possui o seu significado. Quando a gente fala choveu, a gente já entende que fenômeno é esse. Os estudantes fizeram um trabalho com dedicação. Os estudantes praticaram uma ação, eles fizeram um trabalho, o trabalho com dedicação. Então, o verbo fazer, o verbo estudar, o verbo chover, eles possuem o seu significado próprio. E o último exemplo, em Paris, não neva com frequência. O verbo nevar, fenômeno natural. Verbo significativo. Já possui o seu próprio sentido. Tudo bem até agora? Vou falar sobre a classificação. Os verbos significativos, eles se dividem em verbo transitivo e verbo intransitivo. Só que vejam a minha observação. Em outro momento, vamos estudar essa classificação, tá? Vamos estudar devagarzinho a análise sintática. Então, depois, mais na frente, a gente vai aprofundar nessa classificação, verbo transitivo e intransitivo. Tá bom? Combinado? Para hoje, você precisa saber pelo menos a diferença de verbo significativo e o verbo de ligação. Combinado até aí? Então, tá bom. Resumindo, verbo significativo, ação, fenômeno natural. Agora, vamos começar falando sobre o verbo de ligação. Galera, só pelo nome, verbo de ligação, o que ele faz? Ele liga. Ele liga o que com o que, tia? Ele liga o sujeito à sua característica. Aqui, galera, o verbo de ligação, ele não vai indicar nenhuma ação, nenhum fenômeno natural. Aqui é só estado ou característica do sujeito. Tá bom? Então vamos ver, analisar alguns exemplos. Maria é inteligente. Galera, eu estou falando uma característica da Maria. A Maria não está praticando ação nenhuma. O verbo de ligação, ele está ligando o sujeito simples Maria com a sua característica. Logo, é um verbo de ligação. Observe outro exemplo, quer ver?
Carlos e João estão preocupados. Cadê o verbo? Estão. Aqui, gente, esse verbo estar, ele indica um estado deles naquele momento. O sujeito composto, Carlos e João, está sendo ligado pelo verbo de ligação à sua característica. Olha lá, preocupados. É um estado que eles estão naquele momento. Aconteceu alguma coisa. Tá dando para entender? Ótimo. Tem mais. Eu fiz uma listinha com os principais verbos de ligação. Olha só. O primeiro é o verbo ser. Tem o verbo estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e outros. Então, seguinte, vamos analisar cada oração. O carro é novo. O verbo ser indica uma característica. O verbo de ligação, ele só está ali para ligar o sujeito, o carro, com a sua característica novo. Olha o verbo estar. Pedro está satisfeito com a nota. Então, naquele momento, ficou feliz, né? Ficou satisfeito. Então, nesse caso, é um verbo de ligação. Parecer, Joyce parece cansada com o trabalho. Naquele momento, é um estado dela. Permanecer, a moça permanece aflita. Naquele momento. Então, o permanecer, ele está ligando o sujeito, a moça, com a característica, aflita. Ninguém está praticando ação nenhuma aqui. Ficar. Nicole ficou triste com a notícia. Ficou, tá ligando Nicole, o sujeito simples, com a sua característica, triste. E o último verbo, continuar. Diana continua feliz com o filho. É o estado, é momentâneo. Tem outros, tia? Tem, mas esses são os principais. Combinado? Tudo certo? Galera, agora é muito importante você perceber que existem verbos que eles possuem significados diferentes, é o mesmo verbo, ao verbo andar. Significados diferentes e sentidos diferentes. Quer ver? O homem anda depressa. Tem um sentido. O homem anda preocupado. Tem outro sentido. Mas tia, é o mesmo verbo, como é que eu vou saber? Pelo contexto da oração. Quando eu falo assim, ó, o homem anda depressa, é literalmente a ação de andar. Quando eu falo o homem anda preocupado, alguma coisa aconteceu. É um estado que ele está naquele momento. Por isso que eu coloquei o atenção ali, ó. E esse atenção vai dizer isso, que há verbos que são iguais, mas que possuem sentidos diferentes, classificações diferentes. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nesse caso, é o mesmo verbo, andar. E eu falei o sentido. Agora vamos classificá-lo. A classificação vem falando assim. Quando a gente tiver um verbo que indica ação, a gente classifica como verbo significativo, que é o exemplo da primeira oração. Quando eu falei que o homem anda depressa, ele é ação de andar, ele está atrasado. Quando a gente fala que o homem anda preocupado, na segunda oração, é um estado. Então, é um verbo de ligação. Tá vendo? Sentidos diferentes, classificações diferentes. Só isso, tia? Só. Agora, claro, a gente vai fazer exercício para você ver outros exemplos e ver como é que eu vou te cobrar, tá bom? Mas até agora, o que você tem que entender? Verbo significativo, ação, fenômeno natural. Verbo de ligação, liga o sujeito à sua característica. Vamos aos exercícios agora? Me ajuda. Vamos classificar os verbos das orações. Tem duas classificações, que é o que a gente acabou de ver, ou é verbo significativo ou é verbo de ligação. Vamos começar com a frase 1, que está ali no cantinho, olha lá. A professora é muito dedicada. Pessoal, a professora não está praticando nenhuma ação. A gente está dando uma característica a ela. Se é uma característica, qual é o gabarito? Verbo de ligação. Ali, nesse caso, a professora é muito dedicada. A professora, que é o sujeito simples, temos o verbo de ligação, e o verbo de ligação está ligando o sujeito com a característica. Só isso. Vamos para a oração 2. A oração 2
tem o verbo virar, que nós vamos analisar agora. Seguinte, Ana virou a mesa. Ana virou o dentista. Tem muita diferença. Quando a gente fala que a Ana virou a mesa, é literalmente a ação de virar. Quando a gente fala que a Ana virou dentista, ela se tornou uma dentista. A gente está falando de uma característica dela, dentista, estado dela naquele momento. Então, vamos ao gabarito, né? Ana virou a mesa, ação de virar, verbo significativo. Ela literalmente virou. Ana se tornou uma dentista. É um verbo de ligação. Então, com esses verbos, você precisa tomar um cuidado maior, porque são verbos iguais. Mas se a gente for parar para pensar, tem sentidos diferentes. E tem mesmo, né? Esse é o exemplo 2. Vamos para o exemplo 3. O técnico comprou vários instrumentos de trabalho. Gente, o verbo é comprar. O técnico praticou a ação de comprar. Logo, é um verbo significativo. Viu? Tá dando para perceber a diferença? Vamos para o exemplo 4. A aluna Clara gosta de escrever poesias. Ela gosta de escrever. A gente tem até aí uma locução verbal que expressa ação. Logo, é um verbo significativo. Ela pratica a ação de gostar de escrever. Não é verdade? A gente não está dando nenhuma característica para Clara. Não é nenhum estado dela no momento. Tá percebendo? E agora vamos para o último exemplo. Carlos e Arthur continuam felizes com o resultado do jogo. Gente, esse sujeito composto, ele está sendo ligado por uma característica, felizes. Eles não estão praticando nenhuma ação. É o estado deles naquele momento. Ou seja, a gente tem um verbo de ligação. E aí? Fácil? Galera, é isso. Terminamos. Hoje foi bem simples, né? É uma aula simples, mas que requer, assim, muita atenção. Combinado? Por hoje é só. Espero que tenha entendido. Um grande beijo e até a próxima aula.